Boa tarde, eu sou a professora Jéssica, sou professora de ciências. Então, gente, a gente vai começar hoje a nossa primeira videoaula gravada. Peço desculpas, tá? Porque eu não sou nenhuma digital influencer, também não sou nenhuma blogueira, então a gente vai tentar dar o máximo que a gente pode nessa aula, tá bom? Então, o conteúdo que nós estamos trabalhando já tem uns dias é sobre máquinas simples, né? E trabalho. E esse vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, primeira coisa, ao longo da história, o homem sempre foi procurando melhorias, coisas para poder facilitar no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, foi por causa disso que o homem, então, construiu as primeiras máquinas, que são chamadas de máquinas simples. A gente vai ver que elas recebem esse nome porque elas são máquinas bem simples. Elas não chegam nem em comparação, por exemplo, com o computador que nós temos hoje, com o carro, que é um tipo de máquina que nós temos hoje. São máquinas bem simples, porém, que foi fundamental para que existam essas outras máquinas que nós temos hoje. Então, essa máquina que os homens criaram antigamente, foi justamente para poder diminuir a quantidade de força muscular que eles precisavam empenhar naquele tipo de trabalho. Então, com essas máquinas, eles teriam que fazer menor quantidade de força para realizar um trabalho. Um exemplo é a alavanca, por exemplo, que é um tipo de máquina simples, a roda e o plano inclinado, que é um tipo de máquina simples também, que a gente vai ver um pouquinho de cada um. Primeira coisa, imagine essa situação aí. Será que alguém consegue erguer sozinho esse carro? Acho que não, né, gente? Acho que só na história do super-homem mesmo que ele vai conseguir fazer isso. Agora nós, meros mortais, não. Então, esse tipo de trabalho é impossível, né? Que a gente está vendo na imagem a pessoa fazer sozinho. Para poder erguer um carro, é necessário de um tipo de máquina. Um guindaste, por exemplo, é um tipo de máquina, só que seria uma máquina mais complexa, não uma máquina simples, mas para poder fazer esse tipo de serviço, levantar um carro, a gente não conseguiria. Porém, nós temos a ajuda de uma máquina bastante conhecida para quem tem carros, que é esse aí, ó. Essa máquina, para quem não conhece, é chamada de macaco. O macaco, ele serve para poder levantar o carro, para a gente conseguir trocar uma roda, por exemplo. Então, ou trocar uma peça lá embaixo, para poder ver no escapamento do carro, se lá embaixo. Então, para poder olhar embaixo do carro e trocar uma roda. Vocês já pensaram como que as pessoas faziam antes para poder trocar a roda de um carro sem o auxílio do macaco? É difícil, não é? Como que é levantar esse carro? Você tinha que pegar, colocar alguma coisa, né, lá embaixo, levantar, usar muita força para levantar o carro. Colocar, por exemplo, tijolos empilhados para poder subir, não sei. Nem imagino como que seria, porque seria muito difícil. Então, a gente olhar aqui, o macaco, ele funciona como uma alavanca. Se a gente olhar aqui, ó, esse aqui é o ponto que a gente chama de força de resistência, que é onde o objeto se encontra, todo o peso do objeto está aqui. Aqui no macaco, nesse objeto aqui, nós temos o apoio, que é onde toda a força vai ser apoiada aqui, nesse local. E aqui nós temos a resistência. Esse bastão aqui, ele vai até o final, onde a pessoa vai puxando para levantar o carro. Então, esse aqui é a resistência, que é onde o ser humano emprega força para fazer com que essa máquina funcione. Então, essa é um tipo de máquina importantíssima para as pessoas que têm carro. O que é uma máquina? Então, máquina é uma ferramenta ou dispositivo que atua modificando forças, tornando o trabalho mais fácil, mudando a direção da força ou ainda aumentando a velocidade de realização do trabalho. Que nem eu falei lá, imagina lá para trocar um pneu do carro. Se não tivesse um macaco, ia demorar o dobro de tempo para a gente fazer aquele serviço. Com o macaco, reduz muito mais a velocidade do trabalho, né? Então, além de diminuir a força, que eu não vou ter que levantar o carro na mão, eu vou fazer o trabalho com mais rapidez. Uma máquina é um dispositivo com o qual uma força denominada força potente, que é aqui, ó, onde nós empregamos a força, é intensificada
por outra chamada de força resistente. Então aqui o que acontece? Aqui nós estamos mostrando uma alavanca. Então aqui nós temos na base A, na pedra, aqui é o ponto de apoio. É aqui que vai se apoiar essa alavanca para que realize esse trabalho. O ponto resistente ou força resistente é onde eu coloco o peso que eu quero levantar. No caso aqui seria a pedra, a força resistente. E a força potente é onde o homem está encostando para fazer com que essa alavanca se levante. Essa alavanca se mova, né? Fazendo com que essa pedra saia daqui e suba para outro local onde ele quer colocar. Então é assim que funciona uma máquina. É o conjunto de duas forças, força potente, que é onde emprega força, e força resistente, que é o objeto que eu quero movimentar. Sendo assim, nós temos vários tipos de máquinas simples. Por exemplo, a roda é uma máquina simples, o parafuso é uma máquina simples, roldanas, que a gente usava muito. Eu acho que vocês que são mais jovens nem tanto, mas as pessoas antigamente usavam muito poço, e os poços eram usados com esse tipo de roldana aqui. Então era um balde que vinha aqui embaixo, a gente puxava essa corda e a água vinha lá do fundo do poço, através de uma roldana. A cunha também, que é usada também para poder perfurar, ela é uma ponta aqui que tem corte, então ela ajuda também, além de ajudar também a levantar um objeto, ela pode ajudar no corte de objetos também. Então esses são exemplos de máquinas simples. Então as máquinas simples, além de facilitarem, né, a realização desses trabalhos, elas também podem ajudar no elevar um tipo de objeto, ela pode ajudar a cortar um objeto, pode ajudar a movimentar um objeto e pode também auxiliar apertando, como é o caso do parafuso, né, que é um tipo de máquina simples que ele ajuda a apertar. Isso ocorre por meio da aplicação de uma força ou a sua transmissão aplicada pelo homem. Então, para uma máquina simples funcionar, precisa-se da força realizada pelo homem. E essas máquinas simples, elas foram fundamentais para a existência das máquinas mais complexas, por exemplo, a bicicleta. A bicicleta, que muitos usam, ela que tem vários tipos de máquinas simples empregadas para construir uma bicicleta, por exemplo, a roda, a engrenagem, que é esse sistema aqui onde passa a corrente, né? Então tem várias, o freio é um tipo de máquina simples. Então são várias máquinas simples que se combinaram, se juntaram e formaram então uma máquina mais complexa. Assim como o motor de um carro também, esse guindaste aqui também, uma máquina super moderna, também para poder chegar a esse ponto necessitou a existência daquelas máquinas simples. Outro exemplo, o plano inclinado, que é no caso as escadas e as rampas, né? Isso também facilitou muito, gente, o nosso trabalho. Imagine, a gente tem que subir um prédio de 10 andares, né? Sem a ajuda de escada e sem a ajuda de rampa. Professora, tem elevador, o elevador veio depois, mas e antes? Se não tivesse, como que as pessoas iriam acessar esses lugares, fazer essas atividades lá em cima? Então isso aqui também ajudou muito, e as rampas principalmente na inclusão, né, das pessoas cadeirantes, por exemplo, os idosos que não conseguem subir escadas, as rampas também ajudaram muito a acessibilidade dessas pessoas. Rampa também a gente vê muito em lugares de construção civil, né, para poder carregar caminhões, a gente usa-se muito essas rampas, então eles colocam essas rampas para poder sair. Na garagem da nossa casa, a gente também, quem tem garagem, que a casa fica no ponto mais alto, a gente também costuma fazer esse tipo de rampa, uma rampa fixa, né, para poder subir com o carro com mais facilidade. Aqui a cunha que eu falei para vocês lá no início, olha só, é como ela forma a foice também. A foice é um tipo de máquina assim chamada de cunha, que é um objeto que serve para poder cortar, perfurar. Uma outra máquina simples que nós temos são as alavancas. As alavancas, como o nome já fala, elas possibilitam a elevação de corpos pesados.
Então, através da alavanca, eu consigo tirar um objeto muito pesado de um lugar e passar para o outro ponto. Então, sempre uma alavanca, ela vai ser constituída por essa barra aqui, chamada de barra. Ela é uma barra sólida, bem rígida, bem dura, mas ela tem que ser móvel também. Uma alavanca, essa barra aqui, ela tem que sair para ser considerada uma alavanca. Então, ela é móvel, ela não fica sempre fixa nesse lugar. Aí, Arquimedes já falava, né, antigamente, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Né? Então, ele já previa essa importância dessa alavanca também para o nosso mundo moderno de hoje. Então, olha só, quando nós usamos a alavanca, nós estamos usando dois tipos de força, chamado de potência e resistência. E um ponto de apoio, toda alavanca ela vai ter seu ponto de apoio. Então, aqui, a pedra é o ponto de apoio, né? Essa pedra menor, né? Aqui a pedra maior, que é o objeto que eu quero movimentar, é a minha resistência. E a potência é o local onde eu vou empregar a força, que eu vou aplicar a força aqui na potência. Essa força ela vai apoiar aqui e vai fazer com que esse objeto saia do lugar. Então, assim que funciona uma alavanca. No nosso corpo, nós também temos alavancas naturais. Por exemplo, o nosso braço é um tipo de alavanca. Dependendo do movimento que nós fazemos no nosso braço, ela pode agir de três formas, que a gente aprendeu. Que existem três tipos de alavancas: interfixa, interpotente e interresistente. Por exemplo, aqui é na interfixa. Se a gente olhar, olha só, a força está sendo aplicada aqui no cotovelo, né? O apoio também no cotovelo. E a minha resistência, que é o objeto que eu quero movimentar, aqui na mão. Aqui na interpotente, a gente está vendo que a força está sendo aplicada pelo antebraço e não pelo cotovelo mais. Eu estou apoiando no cotovelo, mas eu estou fazendo a força no antebraço. E a minha ponto de resistência é na mão também. E o outro também é o nosso pé. Então, para sustentar o nosso corpo, o nosso pé funciona como uma alavanca. Então, nós jogamos a força para o tornozelo. Todo esse peso, ela vai ficar, essa resistência, né? Esse peso do nosso corpo, ele vai ficar concentrado aqui no solado do meu pé, todo o pé, e o apoio vai ser, então, na ponta dos dedos. Por isso que é tão difícil a gente ficar se equilibrando somente na ponta dos dedos, porque a gente precisa distribuir essa força por todo o pé. Um exemplo, então, de alavancas aqui, olha só, interfixas, interresistentes e interpotentes. Interfixas, olha só, vocês estão percebendo que todo ponto de apoio, que é onde eu vou apoiar para realizar a força, na interfixa é no meio do objeto. Olha só a tesoura. Se a gente observar bem no meio dela, tem um ponto de apoio. O martelo também é bem no meio do martelo. Nessa máquina maior também. A interresistente, a força, ela já é aplicada aqui, no final da máquina. Então, no final da máquina, por exemplo, aqui, ó, esse quebra-nozes, a carriola, o carrinho de mão também, no final nós temos o ponto de apoio e no pé também, a base do pé. A interpotente, o ponto de apoio, ele já é na extremidade, no final. Então, olha só, aqui nós também naquele pegador, sabe, de saladas, então nós temos que apoiar aqui, o ponto de apoio é aqui, na base, no finalzinho, né, do objeto. E aqui que é a resistência, aqui que é onde eu vou pegar a salada, por exemplo. Aqui na vara de pescar também, olha só, o apoio sempre no final. Então, esses são os três tipos de alavancas: interfixas, interresistentes e interpotentes. Nós também temos o sistema de engrenagem. Engrenagem é quando nós temos várias rodas, que elas vão ficar ligadas umas às outras, que vai reduzir o atrito. Então, esse tipo de engrenagem a gente usa-se muito na construção de veículos, construção de bicicletas, né? Se usa esse tipo de mecanismo com várias rodas para diminuir o atrito e aumentar, então, a velocidade daquele objeto. Então, antigamente, olha só como que as pessoas faziam o sistema de engrenagem. Tá vendo? Aqui há várias madeiras, né? Toras de madeiras. Então, eles usavam, olha lá, ele vai empurrando, elas vão girando aqui embaixo, e isso ia fazendo com que se locomovesse.
esse tipo de o material aqui em cima, que é a tora maior. Então, é um tipo de engrenagem. A de bicicleta, a gente costuma ver muito assim, né, de empresas. Também, nos poços também é um tipo de engrenagem, a gente também costuma ver muito isso aqui, ó. É um tipo de engrenagem, é uma roda, onde a corda vai se enrolando e vai facilitando esse movimento também. Então, tem vários tipos de engrenagem. Temos a roldana, que é outro tipo de máquina simples, que ela também é chamada de polia. Na roldana, a diferença é que ela é como se fosse uma roda, onde ela tem uma abertura aqui. Então, a corda, ela vai passar bem aqui nessa abertura dessa roda. É como se ela tivesse é um suco, né? Ela é como se fosse ela aberta mesmo aqui, para que a corda consiga deslizar com facilidade nesse objeto. Então, nós temos dois tipos de roldanas. Tem a roldana fixa, que é essa daqui, ó, que é quando a roda ela não sai do lugar, ela vai ficar sempre nessa base. E tem a roldana móvel, que vocês estão vendo aqui, ó, conforme a corda vai se mexendo, ela vai se movimentando também. Então, pode ter tanto roldana fixa, que ela vai ficar fixa naquele local, o nome já fala, ou ela pode se movimentar. E as máquinas modernas e complexas, né? Que foi essas máquinas aí, elas foram feitas graças àquelas máquinas simples. Então, se juntaram todas aquelas máquinas simples e graças a elas, hoje nós temos essas máquinas complexas que nós temos, por exemplo, liquidificador, máquina de costura, o computador, né? Os celulares. Então, todas essas máquinas modernas só vieram graças àquelas máquinas simples. Por isso a importância da gente aprender um pouquinho as máquinas simples. Então, gente, a nossa aula de hoje era isso. Espero ter ajudado na compreensão de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou aqui. Beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau.